Ele está iniciando. Olá, professor, tudo bem? Gravação iniciada. Eu compartilho com você a tela, ao qual eu vou realizar a resolução do exercício que compete a mim, né? E explicar quais foram os passos que eu utilizei para tal. Bom, professor, o exercício que ficou comigo foi o exercício número 6, e ele é enunciado da seguinte forma. Então, vamos lá. Deixa eu só... Exercício 6. Ele é enunciado da seguinte forma: seja X uma distribuição Bernoulli com parâmetro θ1 e Y também segue a distribuição Bernoulli com parâmetro θ2, considere, segue também a distribuição θ2, considere as hipóteses H0, em que eu tenho θ1 igual a um θ2, e a hipótese alternativa, eu tenho θ1 diferente de θ2. Bom, aqui nós temos algo relativo aqui ao bilateral, né? Porque θ1 ele difere, então ele pode ser tanto maior quanto aí menor do que θ2, né? Bem como o contrário também. E aí o exercício ele apresenta as seguintes alternativas, né? Apresente o teste da razão de verossimilhança generalizado para testar, testar as hipóteses de interesse, ou seja, essas hipóteses aqui, e também ele apresenta, ele põe na letra B, né, para duas amostras aleatórias, né, então eu coloco aqui de x e y, de tamanho, né, de tamanho m igual a 400 e n igual a 225, ele coloca também e o somatório de xi com i igual a 1 até m, isso aqui ele diz que vale 60. Ele também coloca, vamos apagar aqui que ficou feio, ele também coloca que o somatório de um yi com i igual a 1 até um n é igual a 40. Ele pede para testar as hipóteses a um nível de significância, né, a um alfa de 0,05, né, 5% aí a chance de cometer o erro do tipo 1. Bom, esse foi o enunciado do exercício, tá, professor? Que se compete a minha resolução. Eu vou baixar aqui um pouquinho para a gente seguir com os pontos. Bom, foi dado também lá no site, né, algumas dicas que eu trouxe aqui, acho que elas são, obviamente, fundamentais para a resolução desse problema, né? A primeira dica que está posto lá é que um θ-chapéu, né, a estimativa de θ, ela é dada por quê? Pelo somatório de xi com i igual a 1 até n até m, mais o somatório, vamos voltar aqui, mais o somatório de um yi com i igual a 1 até n, dividido por m mais n. Então, essa foi a primeira dica. A segunda dica que é dada é que o θ1 chapéu, ele é dado por x barra. O θ2 chapéu, ele é dado por y barra. Uma terceira dica, né, e essa aqui ela é fundamental para a resolução do exercício, é que meu lambda, ele pode ser, né, então eu tenho aqui a distribuição Bernoulli, um lambda para o x e o y, né, está na distribuição Bernoulli, e ele me dá um lambda aí para resolução, né, em que eu tenho o lambda do produtório de y1, né, até m, estimativa de θ que multiplica 1 menos o θ, elevado a 1 menos o xi, vezes o produtório de i igual a 1
até n. Θ é chapéu que multiplica 1 menos o θ, 1 menos o yi. E isso ele vai ser dividido pelo produtório de I igual a 1 até m. E aí, deixa eu colocar o θ1, ele já adota aqui o x barra, né? X barra elevado a um xi, que multiplica 1 menos o x barra, 1 menos o xi, produtório aqui, então, de I igual a 1 até um n, de y barra, que multiplica, elevado, então, a yi, que multiplica 1 menos y barra, elevado a 1 menos yi. Essas foram as dicas para a resolução do problema. Então, agora nós vamos passar para a resolução, né? Evoluir nessa resolução. Porque a resolução ela já começa aqui, né? Ela começa no trato dessas dicas, né? Elas vão ser muito aplicadas aqui no processo que eu entendo que eu fiz, né? Não sei se está certo, mas eu fiz assim. Então, vamos, a primeira coisa, no primeiro passo que eu gosto de fazer, vamos definir, então, definir o espaço, o espaço paramétrico. Espaço paramétrico. Dado que eu tenho um θ1 e um θ2, né? Estou mexendo aqui num espaço bilateral. Tem dois tetas envolvidos lá nas hipóteses, né? Então, eu tenho, imagine só, um θ0. Opa, deixa eu voltar para a caneta azul, que eu acho que fica mais agradável. θ0, então, né? Ele vai ser exposto por quem? Vai ser exposto pelo θ1 e pelo θ2, né? E o θ1 e o θ2, pela hipótese nula, eles são quem? Eles são iguais, né? θ1 é igual ao θ2, que é igual ao θ aí do problema, né? Então, isso aqui partindo da hipótese nula. Então, como eu tenho uma distribuição Bernoulli, né? E esses θs, eu quero considerar o teste, né? De x e y. Desculpa, o teste das hipóteses baseado em amostras de x e y que seguem a distribuição Bernoulli. A distribuição Bernoulli, né, ela é seguida por um parâmetro θ, θ1 e θ2, no caso de x e y, respectivamente. Então, eu tenho que, pela distribuição Bernoulli, né, o θ, ele só pode estar entre 0 e 1, né? Isso aqui é dado lá pela distribuição Bernoulli. Nós sabemos que o parâmetro da Bernoulli ele pode estar entre 0 e 1. Então, né, temos o quê? Vamos voltar aqui. Então, temos que o θ1, né, ele só pode estar entre o quê? Ele só pode estar entre 0 e 1. O θ1 segue uma distribuição Bernoulli, é um parâmetro de uma distribuição Bernoulli, e o θ2 também é um parâmetro de distribuição Bernoulli. θ2, então, ele também está entre 0 e 1. Logo, eu tenho o quê? Que o meu θ, ele está envolvido aí, né? O θ, o parâmetro θ, o meu θ, ele está envolvido aí com θ1 e θ2, o que recorre a θ1 está entre 0 e 1, e o θ2 está entre 0 e 1 também. O θ2 está entre 0 e 1 também. Bom, definindo então meu espaço paramétrico, que eu tenho que os limites de θ, né? Eu vou partir então para olhar o estimador de vero máximo semelhança, né? O estimador de vero máximo, verossimilhança, né? O estimador de máximo verossimilhança, ele foi dado lá na dica do exercício, né? Ele foi dado, o MV, ele foi dado lá no θ chapéu, lá das dicas do exercício que o senhor postou. Então, eu tenho o quê? O meu θ chapéu, ele é dado por quê? Somatório de xi, vou voltar aqui que ficou meio feio, vamos por parte aqui, né? Eu tenho que o meu θ1, né? Meu estimador θ1, ele é dado por x barra. O meu estimador de θ2, ele é dado por y barra. E o meu estimador de θ, foi posto no exercício, que ele é o quê? Somatório de xi com i igual a 1 até m, mais o somatório de yi com i igual a 1 até m, certo? Dividido, deixa eu ver se meu som tá ok, tá? Dividido por
dividido por m mais n. Tá? M mais n. Então, tem aqui por trás, então, um x barra e um y barra. X barra mais y barra, né? Xn, xi, né? Somatório de xi sobre m mais o somatório de yi sobre n. Então, x barra mais y barra. Que é o composto aqui pelos tetas, né? Teta 1 e teta 2. Bom, vamos evoluir então aqui na nossa tratativa, né? 4. Então, nós temos que... Observem só o que ele colocou lá no problema, né? Foi dado, né? Opa. Vamos partir, então, daquele lambda que foi dado, né? O lambda dado, né? Ele parte do seguinte propósito. Igual a 1 até um m de teta chapéu 1 menos o teta 1 menos o xi produtório, né? Multiplicar pelo produtório de igual a 1 até um n de teta chapéu 1 menos o teta chapéu 1 menos yi, dividido, então, por quem? Dividido por teta chapéu, desculpa, pelo produtório de i igual a 1 até m. O teta chapéu 1, eu posso substituir aqui, então, por x barra. Então, eu vou colocar assim, ó, x barra yi, né? Dividido... Opa, peraí, deixa eu só ver um negócio aqui em cima, professor. Isso, seguindo o que está lá em cima. X barra yi multiplicado por quem? 1 menos o x barra elevado a 1 menos o xi, produtório 1 igual a 1 até um n de um y barra elevado a um yi, que multiplica 1 menos y barra elevado a 1 menos yi. Isso aqui é o que foi dado. Vamos reescrever isso aqui de outra forma? Então, meu θ aqui, de xy, né? Eu vou reescrever ele da seguinte forma. Chegar mais para cá, para ficar mais visível aqui de ser visto. Bom, eu vou escrever da seguinte forma. Θ chapéu vai ser o quê? Somatório de xi mais o somatório de yi multiplicado por 1 menos um θ chapéu, que multiplica em... Opa, ficou errado aqui. Até pode ser, né? Tanto faz. N mais M, né? Menos o somatório de xi menos o somatório de yi, né? Dividido aqui por θ chapéu 1, somatório de xi, 1 menos o θ chapéu 1, elevado a n menos o somatório de xi, multiplicado pelo θ chapéu 2, somatório de um y2 aqui, né? 1 menos o θ chapéu 2, somatório, elevado a m, então, menos o somatório de yi. Veja só, aqui, né, caiu na questão que nós evocamos o teorema, né? Porque aqui, de fato, complicou. Complicou, né? E aí, por qual motivo, né? Não conseguimos, até deixar destacado aqui, então, né? Não conseguimos uma região crítica pautada nas distribuições conhecidas, né? Então, nós não conseguimos uma região crítica com base, né? Posso colocar assim, né? Com base nas distribuições conhecidas. O que acontece, então, professor? Nós vamos usar aquela dica que está lá no PDF, né? Que sem ela não tem como fazer. A dica, né, do professor, né? A dica do professor foi convergir, né, para a distribuição desconhecida para uma distribuição que aproxima daqui quadrado, com, né, eu adotando menos 2 log de lambda, né? Essa é a proposta que nós vamos seguir, então, aqui
no exercício. Né? Eu vou buscar uma aproximação com aqui quadrado, por meio aqui da aplicação do teorema, né, do 2 menos 2 log de lambda. Bom, vamos lá então ver como que vai ficar isso daqui, né? Deixa eu voltar para cá. Eu vou pôr uma linhazinha azul aqui. Uma linha azul. Essa azul escura. Vou pôr uma linha azul escura aqui. Cor de caneta. Desse aqui. Vamos para um quinto passo aqui. Então, eu quero fazer uma aproximação para uma aqui quadrada, né? Dá o ponto que eu saio de um lambda aplicando o teorema. Aplicando o teorema, eu vou recorrer, então, a menos 2 log de lambda, né? No caso aqui, lambda de xy. Bom, quem que é meu lambda, né? Eu vou partir já da segundo ponto ali, né? Teta chapéu multiplicado o quê? Pelo somatório. Desculpa, multiplicado não, professor. Elevado ao somatório de xi mais o somatório de yi, né? Que multiplicado aqui, 1 menos o teta chapéu, elevado a n, aqui tanto faz, né? M mais n, menos o somatório de xi, menos o somatório de yi, na parte de cima, né, no numerador, dividido, então, por um teta chapéu 1, somatório de xi, que multiplica 1 menos o teta chapéu 1, elevado a n menos o somatório de xi. Multiplicado, então, pela estimativa de teta chapéu 2, elevado, então, ao y2, somatório de y2, que multiplica 1 menos o teta chapéu 2, m menos o somatório de xi. Então, é nesse ponto aqui, né, que eu vou pegar e vou aplicar o menos 2. Então, vamos pegar aqui, aplicar. Oh, meu Deus, ficou feio. Aplicar o menos 2 log de lambda. No caso aqui, é lambda de xy. Vai ficar como? Menos 2 log de lambda, no caso aqui, lambda de... Ai, tô tendo uma dificuldade de escrever aqui. Menos 2 log de lambda, lambda de xy, vai ficar o quê? Bom, deixa eu até puxar mais para cá, porque eu acho que vai ficar grande, né? Porque eu vou pegar o numerador, desculpa, o denominador, mudar o sinal, inverter. Vamos utilizar aqui, então, outra cor de caneta para dar um destaque aqui, nesse ponto do exercício. Vai ficar, então, ó, menos 2, abre um parêntese aqui, até grandão, abre um colchete aqui. Bom, aplicando o log, né? Vamos subir aqui para ficar mais fácil de recorrer aqui. Vou aplicar o log, então, nessa primeira parte, ó, que eu vou preencher aqui de amarelo. Cadê? Eu vou aplicar o log aqui, então. Vamos ver como que vai ficar o log nesse pedacinho aqui. Vai ficar, então, ó, somatório de xi mais o somatório de yi, certo? Vezes o log, nossa, vezes o log de teta chapéu. Vezes, então, aqui um log de teta chapéu. Mais quem? Mais, agora vamos olhar, então, para essa segunda parte aqui, ó. Eu estou pintando de amarelo. Mais, abriu, então, um colchetinho aqui. M mais N menos o somatório de xi menos o somatório de yi, e multiplica quem? O log de 1 menos o teta chapéu aqui. Bom, essa é a primeira parte, né? Então, agora eu vou subir, né, o denominador, né? Vamos olhar, então, agora, vou olhar o denominador aqui. Deixa eu até mudar a cor da minha caneta, onde está pintando agora de verde, ó. Eu vou mudar o denominador dentro do, aplicando menos 2 log, né? Vamos seguir aqui. Vamos seguir aqui.
Então, vai ficar, ó, menos, né? Vamos recorrer aqui, ó. Então, tem aqui somatório de x, desculpa, somatório de... Aqui eu errei em algum ponto. Deixa eu ver aqui na hora de copiar, ó. Aqui é y, ó. E é y. Então, vai ficar, então, ó, somatório de xi, né? Vai ficar, então, aqui somatório de xi. Então, vamos resgatar aqui, né? Somatório de xi, vou dar um tombo aqui e vou aplicar o log. Então, da seguinte forma que eu vou ter, menos, então, o somatório, né, de yi, né, vamos começar aqui pelo finzinho aqui, menos yi, desculpa, menos xi, né, começando pelo começo ali, menos o xi, até pôr um colchetinho aqui, log de quem? Estou mexendo com θ1 primeiro, né, θ1, chapéu, menos n menos o somatório de xi, log, essa é a primeira parte, dei o tombo aqui, menos o log de 1 menos o θ1 chapéu. Menos o quem? Menos, puxar para cá, menos, posso fechar aqui, menos o somatório, agora sim, de yi, log de θ chapéu 2, né, θ chapéu 2, menos m menos o somatório de yi, fecha aqui, log, então, de quem? O log de 1 menos o θ chapéu 2. Então, isso daqui, né, puxa, faltou um parênteses grandão aqui, que é o parênteses lá que eu abri, lá no comecinho aqui. Então, essa função aqui, essa função, ela vai aproximar aqui, então, de uma i quadrado. Bom, pelo qi quadrado, vamos voltar lá. Caramba, que trem grande. Vou pegar a laranja aqui agora. Pelo qi quadrado, né, eu sei que eu tenho uma região crítica, né, minha região crítica, ela é quando o meu lambda, ele é maior ou igual a um c, né, isso implica que neste caso aqui, eu rejeito a hipótese nula, eu rejeito a hipótese H0. Bom, no nosso caso aqui, o lambda, ele é dado por quem? A menos 2 log de lambda de xy, a prova de rejeição, como estou aproximando de um aqui quadrado, vai ser quando isso for maior ou igual a c, eu também vou implicar em rejeitar H0. Bom, quando eu aproximo daqui quadrado, eu consigo, né, por meio daqui quadrado, ela é uma distribuição conhecida, lá no R, aplicar a função, né, lá no R, aplicar a função Q square. Então, a função Q quadrado, ela consegue me dar a probabilidade daquela região. Então, vamos recorrer aqui no cálculo, quem é esse C, né? Você pode perguntar, lá no exercício 2 pediu para testar, então vai cair a letra B, né? Quem é o C, né? Essa é a questão agora. Bom, para calcular o C, o que ele me deu de elementos, né, de fundamentos para calcular o C? Ele me deu a letra B aqui. Letra B. Ele me deu o quê? Que o somatório de xi, com igual a 1 até 1m, ele vale 60. Me deu também que o somatório de yi, de igual a 1 até 1n, isso aqui vale 40. Me deu que o m vale 400 e que n vale 225. Bom, o meu θ chapéu foi dado lá nas dicas do exercício, é quem? É x barra mais y barra, né? Somatório de xi mais somatório de yi, dividido, então, aqui, né, de 1 até m, aqui de 1 até n, dividido por m mais n. Vai ficar, então, ó, 60
mais 40, dividido por 400 mais 225, que é a mesma coisa de 100 sobre 625. Bom, a probabilidade, então, de rejeitar H0, né, vai ser menos 2 log de lambda, C maior ou igual a um C, que aí eu vou aplicar depois lá no limite, né, C maior, não, que é maior que C, né, aplicando no limite, tal que, né, meu θ é igual a um θ zero, e a estimativa aqui é de 100 sobre 625. Ele diz, né, que isso daqui vale 0,05, porque ele me deu a região crítica aqui, ele me deu, desculpa, a probabilidade de cometer o erro tipo 1, né, que o meu alfa é 0,05. Então, eu tenho aqui, ó, isso daqui é a probabilidade de rejeitar H0, tal que H0 é verdade, né? Eu tenho que calcular essa probabilidade de verdade, é justamente isso daqui, que é meu alfa, que é igual o erro tipo 1. Então, né, adotando lá no R, né, no R, vou aplicar a função Q square, então Q quadrado, eu vou achar um resultado de 0,82. Logo, né, aplicando aí a proposta, vai ficar que o C ele vai ser igual a 3,841. Este é meu C, então, a partir desse valor, eu entro, então, na minha região crítica, né, que eu rejeito, então, H0, que eu assumo a hipótese alternativa de θ1 é diferente de θ2, né, a partir do valor de C. Bom, professor, essa é a resolução minha, vou colocar meu nome aqui, né, Leonardo, 11611, EST 223. Vou parar o compartilhamento e encerrar a gravação. Muito obrigado.